Jesus, o amanhã poderá não ser meu. O teu amor ensina-me a viver um dia por vez. Sou apenas humana, minhas forças tão poucas são. Ajuda-me a crer no que posso ser, confiando em ti. Mostra-me o caminho que tenho a seguir. Por compaixão, ensina-me a viver um dia por vez. Um dia por vez, meu Jesus, é tudo que estou a pedir. Concede-me forças para em cada dia viver o teu querer. O ontem passou, meu Jesus, o amanhã poderá não ser meu. Por teu amor ensina-me a viver um dia por vez. Senhor, tu sabes das lutas que existem aqui, mas sei que estás sempre comigo, fazendo-me vencer. São tantas angústias, violência e dor. Por compaixão, ensina-me a viver um dia por vez. Um dia por vez, meu Jesus, é tudo que estou a pedir. Concede-me forças para em cada dia viver o teu querer. O ontem passou, meu Jesus, amanhã poderá não ser meu. Por teu amor ensina-me a viver um dia por vez. Por teu amor ensina-me a viver um dia por vez. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida e em seguida pela oportunidade que somos dados mais uma vez deste lado da eternidade para fazer o uso condigno da pequena influência que o Senhor tem nos concedido. Vou precisamente no livro de Romanos 10, que vou começar a ler a partir do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que promessa! Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Criador dos céus e da terra,
conhecedor de tudo e de todos, aquele que predestinou as coisas que pudessem operar segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Aqui estamos mais uma vez, Pai Santo, em frente do teu povo que compraste pelo teu sangue santo. Pai, te rogo que me santifique, me purifique de toda a minha insuficiência e coloque as palavras propícias em minha boca para que tudo o que vou dizer seja segundo a tua vontade, que possa ser edificante para alguma alma, para melhor que amar, melhor que obedecer. Se não está salvo, possa ser salvo. Porque te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Certamente é um grande privilégio de estarmos de volta. Quero acreditar que terminamos no último vídeo, quando estávamos a falar sobre falávamos a respeito de um subtítulo que colocamos: Ouvir o pregador. E tentávamos comparar a pregação do Evangelho com o ano de jubileu. Eu tenho a certeza de que todo mundo está informado que no ano de jubileu o sumo sacerdote tomava a sua trombeta e cavalgava ao redor do país, ao redor de Israel, tocando a trombeta. E o som desta trombeta era precisamente a libertação dos escravos, a libertação também da terra que tinha sido talvez vendida. Tudo no ano de jubileu tinha que ser liberto. Só estávamos precisamente a comparar o cavalgar de um sacerdote para libertar os escravos com a pregação do Evangelho. E acontecia que talvez, digamos, um certo escravo achou que quer continuar com seu mestre, que talvez já havia comprado, e ele tinha que declarar, tinha que ser levado e ser posto um furo na sua orelha, como sinal de que ele será escravo para todo sempre. Nesse ele vir ouvir a outra trombeta de libertação a soar, ele não podia ir livre, porque já se declarou escravo do seu mestre. Agora, estávamos a tentar comparar precisamente com o Evangelho. Quando alguma coisa é pregada, é a trombeta que está a soar e é pedir para que você saia naquela escravatura. E o não sair na escravatura pode levar até ser escravo daquele pecado. Você ouviu o Evangelho, aí dizer que deixa isso, que seja lá o que for, prostituir, pornografia, masturbar, seja lá o que você estiver a fazer. E o Evangelho foi pregado, você tem que fazer todo o esforço possível para se libertar automaticamente daquela situação. Porque se você não se libertar, chega-se um momento em que você se torna escravo daquele pecado. Só é exatamente o que acontecia. E uma vez furado, a orelha já não podia ser livre, porque você já era escravo para todo sempre.
talvez tentar tipificar com esta questão que eu ouvi. Vamos dizer que o escravo talvez ia pedir para repetir alguma coisa, dizer, não, a partir de hoje eu não vou livre porque quero permanecer com meu mestre. E aquelas palavras acabavam de amarrar. Vi aqui um assunto, quando estava a falar com um certo antigo irmão, suposto irmão, e ele estava a me contar de algo muito sensível. Onde eu vi que, às vezes, quando você é pedido que repita, por isso, às vezes, nos encontros, o irmão Branham podia pedir àqueles que talvez vinham receber Jesus. Ele dizia, repita as palavras que eu vou citar. E ele citava as palavras de arrependimento, citava as palavras de aceitar Jesus como seu salvador pessoal. E às vezes parecia como que assim, leviano, brincadeira, mas aquilo é determinado. O que fez com que pensasse nisso foi mesmo precisamente deste suposto irmão que acabou de entrar em contato com esses falsos que estão aí. E ele começou a ser pedido para que seguisse a pessoa que estava em linha, a dizer que sim, eu aceito dinheiro para eu receber dinheiro através dos deuses, e chamou os seus nomes ali. E eu acabei a advertir o irmão que tenha muito cuidado, você vai vender a sua alma. Porque é desta maneira que as pessoas acabam vendendo as suas almas. E quando chega no final da jornada, você vai ser encontrado culpado de vender a sua alma. E talvez você citou como se fosse brincadeira, mas as suas palavras são determinantes. Quando você se levanta e diz, eu aceito Jesus como meu salvador pessoal, é determinante. Só qualquer coisa que você diz é mesmo determinante. Só furavam a orelha desse escravo e ele se tornava escravo para todo sempre. Apanhei aqui uma bonita ligação que eu creio que Deus nos ajude. Como já dissemos que um sacerdote se levantava, cavalgava ao redor de todo o país, declarando o ano aceitável do Senhor. E aqui estamos já a ligar quando Jesus veio na terra. Lembra-se, ele pregou o ano aceitável do Senhor. Vou citar nesta mensagem a instrução de Gabriel, na página 91. Ele diz, eu entendo que nos últimos dias virá uma fome, as igrejas estarão tão organizadas e tão estabelecidas e tudo mais, que nos últimos dias virá uma fome e não será apenas de pão e água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas irão do leste, do oeste, do norte e do sul, buscando ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas as igrejas estarão tão organizadas e apertadas que não poderão ouvi-lo. Só estamos a deparar aqui com uma coisa muito estranha. Eu poderia, neste momento, ligar isto aqui com Apocalipse 18. Vou diretamente ler no verso 4. Apocalipse 18, versículo 4. A Bíblia diz, e ouvi uma voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela.
Há uma ligação que eu queria que talvez pudesse ser compreendida aqui. Estamos precisamente falando aqui do ano de jubileu, estamos falando aqui precisamente de como o sacerdote cavalgava, pedindo às pessoas que se libertassem. Não se esqueça daquela licitação que demos no último vídeo, quando dizíamos: você vai continuar com o seu mestre denominação. Só deparamos com algo aqui muito importante, que houve alguém que cavalgou nesta era que nós estamos a viver. Alguém que cavalgou pregando o ano aceitável ou o ano de jubileu, para que pudéssemos sair das nossas denominações. Estamos cientes de que tudo se liga com o ano de vingança, o ministério do profeta. Agora, ele cavalgou com esta missão de chamar as pessoas para que saíssem. Esta mensagem veio para pregar como que no ano de jubileu, para que as pessoas saiam dos seus mestres denominacionais. Eu lembro quando deparei-me com esta mensagem, tinha um mestre chamado talvez igreja, assembleia, uma coisa dessa. Mas quando eu ouvi a trombeta chamando para que pudesse deixar a minha enxada e fosse livre, tomei a minha decisão e me libertei daquela denominação, daquele mestre. Como tenho dito, tinha um amigo que acabou, tentamos sair junto e ele acabou voltando. E ali ele continuou precisamente como escravo daquela denominação. Temos aqui uma grande tipologia em nossa frente aqui, que quando a mensagem bate à sua porta, é o momento em que você tem que sair na sua escravatura. É verdade que vai se afunilando até ir questões individuais, questões de pecado, mas de uma maneira geral, vocês sabem como o profeta teve que ir ao redor do mundo 7 vezes. Estava a declarar essa saída, estava a soar a trombeta do evangelho, chamando as pessoas para que pudessem sair na escravatura denominacional, onde alguém diz: não, a minha igreja não proíbe beber. Não, a minha igreja não proíbe mulher pregar. A minha igreja batiza na bacia. Isto, aquilo. Você é escravo daquela denominação. A mensagem veio para lhe libertar dessa escravatura. Saia o mais rápido possível. Porque se você demorar, vai ficar escravo para todo o sempre. Com esta mente, com essa introdução, acho que vai lhes ajudar para poderem compreender o que estamos a tentar abordar esta noite. E ele continua nesta mensagem 70 semanas de Daniel, parágrafo 194, ele diz: há fome na terra hoje. A verdadeira igreja, dirigindo centenas de milhas para buscar a palavra de Deus, não apenas de pão, mas de ouvir a palavra de Deus. Há fome. Isso é correto? Ora, estamos vivendo bem no meio disso, agora mesmo. Vê onde estamos. Estamos precisamente aqui onde foi profetizado que haveria fome. E ele disse: haverá fome na terra, não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Porque há uma suposta palavra de Deus, mas existe a verdadeira palavra de Deus.
Vamos acompanhar, queridos. Eu creio que Deus vai nos abençoar. A Bíblia disse que estes dias viriam e que haveria fome na terra, não de pão e água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. E as pessoas iriam do leste ao oeste, do norte ao sul, procurando ouvir a verdadeira palavra de Deus. E aqui estamos nós, privilegiados esta noite para ver a mensagem de Deus. Depois ele diz o anjo de Deus. Agora, eu queria que talvez isso aqui fosse diretamente no coração do crente que achou graça de ver a mensagem. Na maioria das vezes, nós não temos considerado isto como um privilégio. Não temos considerado isso como um privilégio. Mas a verdade é de que somos um povo privilegiado. Privilegiado por termos visto a mensagem de Deus, por termos visto o anjo de Deus. É um grande privilégio, tamanho privilégio que não tem como descrever. O mesmo privilégio que Noé teve quando todo mundo ia ser afogado, mas simplesmente Noé e a sua família iam escapar daquela ira. Vamos dizer que talvez o privilégio que um casal, talvez digamos, de bois, teve para ser escolhido entre milhares de bois que haviam na terra, mas Deus escolheu um casal. E aquele casal achou graça para dar a continuidade daquela espécie de animal. Só essa graça que nós achamos é uma graça que não tem explicação, que nós achamos diante de Deus, para sermos escolhidos dos milhares. E eu dizia aos irmãos que Deus está a formar uma nação. Essa nação está a ser formada através de pessoas que estão a sair dentro das nações. Me refiro que Deus está a ir em cada nação e tirar um punhado de homens e mulheres. E vai, talvez no Zimbábue, vai tirar um punhado. Vai no Malawi, vai tirar um punhado de homens e mulheres. Vai na Rússia, vai tirar um punhado. Vai na Ucrânia, vai tirar um punhado. Vai no Brasil, vai tirar um punhado. Vai em Angola, vai tirar um punhado. E ele está simplesmente tirando um povo dentro das nações para formar uma única nação. Nação composta de todas as nações. Nação peculiar. Nação santa, adquirida, comprada pelo sangue de Deus. E Deus está fazendo esta obra. E dizia aos irmãos, sabe uma coisa? Quando Deus queria tirar um punhado de moçambicano para fazer parte desta nação peculiar, aconteceu que Deus incluiu a mim neste pequeno punhado e incluiu também a você neste pequeno punhado de homens e mulheres que foram escolhidos para fazer parte dessa nação santa. Talvez alguém pode pensar que estou como que falar à toa aqui. Apocalipse 7. Vou ler a composição desta nação que estou tentando me referir aqui. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas olhei e eis uma multidão a qual ninguém podia contar de todas as nações. Uma multidão de todas as nações. E tribos, e povos, e línguas, que estava diante do trono, e perante o cordeiro trajado de vestidos brancos, e com palma nas suas mãos.
vestidos, trajado de vestidos brancos e com palma nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais. Prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria e ação de graças, e honra e poder e força ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Não quer dizer que passaram através da tribulação? Vieram da grande tribulação, veja, e lavaram os seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Que promessa! Só Deus, quando pensou em tirar um punhado de homens e mulheres, vamos dizer que talvez, vamos dar uma estimativa de uns 5.000 pessoas, 5.000 moçambicanos. Talvez dos 32 milhões que existem aqui em Moçambique, ele tira 5.000 para o seu reino. E nesses 5.000 que ele tirou de um país que tem 32 milhões, quando ele tirou 5.000, incluiu também a você. Oh, como você deveria estar grato, como você deveria o amar, como você deveria o servir com temor e tremor. Saber que você achou tamanha graça, não por mérito, mas pela sua presciência, pela sua eleição. Ele elegeu a você para representar esta nação. Ele elegeu a você para representar a sua língua, para representar a sua tribo. Não teria nenhuma explicação, não haveria palavras adequadas de apreço para descrever tamanha graça que achamos diante de Deus. Por isso, queridos irmãos, devíamos pegar essa mensagem com tudo quando há em nós. Devíamos amar, apreciar cada dia, cada momento, não negligenciar nada. Cada coisinha que é dita, devíamos pegar com 2 mãos. Cada recomendação e lutar para conhecer mais, para ler todas as mensagens. Eu dava um exemplo. Dizia, na maioria das vezes as pessoas não estão assim ansiosas em querer se atualizar. Vamos ser homens e mulheres que apreciam esta graça que achamos diante de Deus. Um punhado. Quando a gente, esse exemplo que estamos talvez a dar de 5.000 e dos 32 milhões, nem 10% não é. Está vendo? É uma percentagem muito pequena, mas você foi incluído nesta percentagem tão pequena. Da mesma maneira que Noé constituiu aquela percentagem tão pequena nos seus dias. Não é de se admirar que Israel é uma das nações mais pequenas. Eu dizia aos irmãos,
que Israel é uma nação muito pequena, até Moçambique é um país muito grande comparativamente com Israel, que tem população de 9 milhões, compara 9 milhões com 32 milhões. É uma nação muito pequena, mas é uma nação escolhida. E agora estão tomando outros avanços que nunca foram alcançados. Daqui a pouco estarão a bombardear os seus inimigos, não a partir do país dele ou enviar um avião, mas estarão a bombardear os seus inimigos precisamente a partir do espaço, a partir das estrelas. É lá onde eles vão bombardear os seus inimigos. Estão num estado muito avançado. Devemos apreciar, enquanto que o resto do mundo está a morrer. Deixa eu continuar a ler. E aqui estamos nós privilegiados esta noite para ver a mensagem de Deus. O anjo de Deus. Como nos aproximamos de Deus? E ele diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, que está sendo refletida. Essa palavra de Deus que está sendo refletida do Santo dos Santos para o mensageiro. Está a ver a palavra de Deus que está sendo refletida do Santo dos Santos para o mensageiro. Só para ver que tipo de comida que nós estamos a comer. Esta mensagem é uma reflexão, não uma reflexão que saiu de uma determinada igreja ou uma determinada sede, mas está sendo refletida do Santo dos Santos para o mensageiro. É algo que está saindo diretamente do trono de Deus. É algo que está saindo diretamente entre os dois querubins. Nós sabemos, queridos irmãos, no primeiro dia, quando maná caiu, levaram um punhado, foram colocar no Santo dos Santos. E cada um que ingressava nesta função de sacerdote tinha direito. Lembra-se, as Escrituras diz que ele nos fez santos, reis, nos fez reis e sacerdotes. Agora, veja que está sendo refletida do Santo dos Santos para o mensageiro. A comida, a palavra que nós estamos a pregar, é o maná que caiu no dia de Pentecostes. Lembra, essas escrituras dizem que Elias virá e restaurará corações dos filhos aos seus pais. Só estamos sendo levados de volta para comer o mesmo maná que foi levado e colocado no lugar santo dos santos que caiu no primeiro dia. E nós estamos aqui, queridos irmãos, achamos tamanha graça. Estamos precisamente com o mesmo batismo, o primeiro batismo que foi aplicado precisamente no dia de Pentecostes. Quando Pedro se levantou e disse, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E este batismo está de volta. É o nosso pão hoje. Enquanto que o mundo está morrendo sem conhecer a verdadeira palavra de Deus, as pessoas são dadas a suposta palavra. Alguém vai apanhar alguma coisa que talvez nem viu a sua praticidade, ele pega aquilo e diz, a verdade é essa.
Alguém talvez vai apanhar onde diz um coelho não pode se comer, e ele pega ali e diz que tem a verdadeira palavra, enquanto que não é a verdadeira palavra. Porque se você vai para mais adiante, vai apanhar outra escritura. Porque também está escrito. Mas nós temos graça de entrarmos em contato, de comermos uma comida que está sendo tirada do lugar santo dos santos. Temos graça de ver o anjo de Deus, o mesmo Deus que jazia no lugar santo dos santos, que se tornou pessoa na pessoa de Jesus, ter nos visitado. Talvez dizer o seguinte, faz-me lembrar desta canção que diz: onde está Deus, aquele lugar se torna lugar santo dos santos. Porque não é só lugar que é santo dos santos, se torna santo dos santos por causa do Deus santo dos santos que está ali presente. Só onde está Deus, ali se torna o lugar santo dos santos, por causa da presença de Deus. E é isso que aconteceu conosco. O anjo de Deus, que é o próprio Deus, aquele que habita entre os querubins, é esse mesmo Deus que refletia através do mensageiro da era, que refletia através do profeta, através do irmão Branham. É esse mesmo anjo, porque não se tratava das águas, era o anjo nas águas. Não se tratava mesmo de água, não era água que curava naquele poço, mas era o anjo que estava dentro daquelas águas que deixava a sua virtude. Só esta mensagem, este mensageiro que veio para nos chamar para sairmos dos nossos mestres, as igrejas que haviam nos cativado, ele nos trouxe a uma posição em que temos direito de comer o maná que caiu no dia de Pentecostes. Estamos a comer algo que é fresco. Lembra-se, as escrituras dizem, onde estiver o cadáver, ali unirão as águias. E nós estamos ao redor deste cadáver, não o cadáver de outra era, mas cadáver fresca que está a sangrar, a mensagem que está a sangrar, a mensagem de Deus predestinada, as escrituras que se cumpriram, as escrituras que se fizeram carne na nossa era. E aqui estamos comendo esta coisa fresca. Que tipo de gente, que tipo de pessoas deveríamos ser? Deixa eu colocar isto aqui antes de eu terminar. Ele diz, vou-lhes mostrar o que é rejeitar a minha mensagem. É precisamente nesta mensagem, Religião de Jezebel, no parágrafo 97. Ele diz, vou-lhes mostrar o que é rejeitar a minha mensagem. O que se estabelece quando a mensagem é rejeitada, o que se estabelece na terra? Ele diz o que se estabelece. Estabelece-se guerra, fome de alimento. Assim diz o Espírito Santo. Observa o que está vindo, observa o que seguirá. Haverá fome, haverá uma fome, talvez não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e a sua verdade. É verdade. Para você compreender bem isso, é só a questão de voltar um pouco para trás. O que aconteceu com Israel quando rejeitaram o profeta Elias? O que se seguiu foi precisamente fome. Porque Elias parou e amaldiçoou a nação por 3 anos e meio, não choveu. Aquilo foi devido à rejeição que aquela nação fez para o profeta que Deus havia enviado. Houve fome por ter rejeitado a Elias.
de tal modo que comida para se apanhar não se apanhava, para bem dizer. Quem poderia comprar talvez uma cabeça de burro seria talvez um deputado ou um ministro, é que poderia ter dinheiro para comprar, ou mesmo o presidente da República e podia conseguir uma cabeça de burro para sobreviver. Foi uma tamanha fome que assolou Israel, até que pessoas se comeram os seus filhos, comeram os seus velhos. Por quê? Porque haviam rejeitado a mensagem. E hoje em dia, as denominações, o mundo inteiro, foi assolado de fome de ouvir a palavra verdadeira. O que nós temos hoje é simplesmente falsidade. Esses apóstolos, esses supostos profetas, independentemente de onde, a maioria deles são pessoas que surgiram depois de terem rejeitado, e eles até a maioria deles conhece a mensagem deste profeta verdadeiro, conhece a mensagem de Elias, mas eles não querem sobressair, vão ler as mensagens e cita ali para o seu benefício, não traz a mensagem na sua totalidade, porque eles sabem que se recomendar as pessoas para conhecer a mensagem, vão conhecer a verdade e vai as rejeitar. Mas eles preferem ler algumas citações para ter um pouco de credibilidade perante as suas massas. Vão citando alguma coisa que o profeta Elias, o irmão Branham, disse. E eles escondem a verdade. E a congregação e eles mesmos estão com uma praga de fome, a mesma praga de fome que caiu sobre Israel quando rejeitou o profeta Elias. Tudo que aconteceu naquele dia está acontecendo e vai ainda acontecendo na nossa era. Quando aquela nação rejeitou a Elias, eu lembro daqueles que foram mortos pelo fogo que Elias chamava. Elias dizia: se eu sou homem de Deus, que fogo possa cair. Mandava mais outros, e ele dizia a mesma coisa: se sou homem de Deus, deixa fogo cair. Por ter rejeitado o profeta verdadeiro que Deus já havia enviado, Israel tinha que passar através de fome. E todo este mundo hoje, as igrejas hoje, muita fome vai em qualquer igreja. Estão passando mal, fome, não há comida para os filhos. É verdade. E as pessoas estão a comer aonde? Na lixeira, porque se não há comida, seus filhos não têm comida, podem comer qualquer coisa em qualquer lugar. Essa é a pura verdade. E é o que está acontecendo. Vai em qualquer igreja. Levanta esse, vai falar um pouco, depois vai dizer: vou deixar todo o tempo para pai pastor. E depois o pai pastor levanta e diz: eu também não tenho nada. Só vou terminar o que foi dito. E as pessoas vão para casa sem nada. E não há nada. Da mesma maneira, naquele ano, naquele tempo, quando Elias estava, a comida somente estava onde Elias se encontrava. Quando Elias foi no riacho, os corvos trouxeram comida ali onde ele estava. Quando Elias foi na casa da viúva, a comida também estava ali onde estava a viúva. Onde estava Elias, comeram o suficiente até o dia que Deus enviou a chuva na terra. Nós temos comida suficiente, que até nem temos tempo para dar tudo que nós temos. Por isso, queridos irmãos, vamos fazer uso condigno de tudo que nós temos. Vamos escutar as mensagens, vamos ler as mensagens, vamos acompanhar os vídeos, vamos assistir ou vamos aos cultos, vamos
se aproveitar de todo tipo de alimento que está no nosso acampamento. Porque nós somos aquela viúva. Viúva por quê? Porque o nosso marido denominacional morreu. É a única maneira que nós podemos casar com Cristo se o nosso antigo marido morreu. Mas aqueles que ainda têm outro marido de denominação não podem casar com esta mensagem. A única maneira para você se casar é quando o seu antigo marido morrer. E o nosso antigo marido morreu, que é denominacional. Nós já estamos livres, podemos casar com Cristo. E aqui estamos como Ruth. É verdade, como Ruth. Ela podia se casar porque o seu antigo marido havia morrido. E Ruth representava a igreja, a noiva gentia. E aqui estamos, o nosso marido morreu, temos direito de casar com Boaz, com Cristo. E ali onde se encontrava aquela viúva, havia comida em abundância. E nós estamos aqui por causa, a comida estava em casa daquela viúva por causa de Elias. E nós estamos a comer em abundância por causa do ministério de Elias. Oh, como devíamos estar tão gratos, independentemente se você está bem de saúde ou não. Independentemente se você tem emprego ou não. Independentemente se você comeu naquele dia ou não. Seja lá o que for. Você tem a coisa principal que este mundo não tem. A mensagem de Elias. A comida provida para esta era. O cadáver fresco. Estão a ver, queridos irmãos, o que se segue depois de negar a mensagem? Segue-se guerra. Não é isso que aconteceu? É lá onde Acabe foi morto naquela guerra. E nós estamos cientes de que o nosso mundo, quem que não está em guerra agora? A Rússia está em guerra, a América está em guerra, Israel está em guerra. Está vendo, queridos irmãos? NATO está em guerra, quase praticamente todo mundo. E esta guerra já se ligou. A Rússia estava a lutar com a Ucrânia e a América estava a lutar com a Irã. Quando a Ucrânia atacou os navios de Irã, ligou-se essa guerra que a América tinha com a Irã, com a guerra que a Rússia tinha com a Ucrânia, já se ligou. Os países mais superpotentes do mundo em guerra, passando mal, e a Rússia está passando mal. Ouvir recentemente o presidente da Ucrânia dizer que se Kiev, que é precisamente a capital deles, lá se queimar, o Moscou também, que é a capital da Rússia, também vai queimar. E é exatamente o que está acontecendo. E eles já não têm maneira, os russos não têm maneira de como se livrar desta guerra, não tem como vencer os seus inimigos, que era um país insignificante como a Ucrânia. Estão entrando numa invenção, tal invenção que vai obrigar a Rússia para recorrer para as armas nucleares. Queridos irmãos, aqui estamos no final da jornada. Aqui estamos na divisa. O tempo de encerramento. Isto aqui não pode ir para mais adiante. Já chegamos na divisa. Não há como. Temos que subir. Porque o tempo é este. Vamos comer o suficiente para termos a fé que poderá nos tirar da terra. Porque para o mundo segue-se guerras. Fome até de alimento. Os outros talvez tenham fome só de verdade, nós temos fome de tudo. E ele diz assim, diz o Espírito Santo. Observa o que está vindo, observa o que está a seguir, haverá uma fome, talvez não de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e sua verdade. Deixa eu terminar citando esta aqui.
Ele diz quando Deus envia uma mensagem e diz ao povo, e eles não a recebem, então ele retira o seu servo e envia as suas pragas. Depois ele cita essas pragas: fome, morte, espiritualmente falando, também fisicamente. Observa uma depressão, irmão. Você pensa que já viu algo, apenas espere um pouco depois. Você não viu nada ainda. Você pensa que está morrendo por um bom avivamento espiritual, espere um pouco depois. Você apenas espere e chore para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia disse assim: haverá uma fome nos últimos dias, disse o profeta, e não apenas para o pão e água, mas de ouvir a verdadeira palavra de Deus. Mas esta voz estará silenciosa em algum lugar no deserto escondida. Bendito seja o nome do Senhor. Sim, quando Elias parou ali e ele foi rejeitado e essas pragas começaram a cair, Elias foi a este lugar no deserto escondido. E hoje em dia a mensagem está nessas condições, como que num lugar desprezível, mas sendo a própria verdade, a própria mensagem da salvação, a própria voz de Deus. E ali estava Elias. Posso ver um anjo apareceu e acordou e disse: Elias, acorde e coma, porque a jornada é longa. E Elias acordou, foi alimentado pelos anjos. E ele dormiu, e o anjo de novo o acordou e o alimentou. E nós estamos aqui no fim da jornada da igreja, porque daqui a igreja tem que subir e não há outra curva a se negociar fora de subir. E é o fim das nações. Deus já escolheu o seu povo. O punhado que vai representar cada nação já foi chamado. Em cada nação já há um punhado da noiva de Cristo. Em cada nação já se escolheu um punhado, uma percentagem muito pequena de homens e mulheres. E aqui estamos nós, sermos pedidos para levantarmos e comer. Continuarmos a comer deste cadáver o suficiente para termos a fé do arrebatamento. Não é tempo de brincar, querido irmão. Não é tempo de brincar, querida irmã. Irmão casado, mobiliza a sua família e coloca a sua família embaixo desta luz. Escutar cassete, seja um pastor da sua família, tome a dianteira como a cabeça daquele lar. Vamos nos apressar em comer, porque a jornada é longa, daqui a pouco seremos chamados para subir. E devemos estar preparados para tal. Deus está a chamar pela última vez. Deus não chamará mais. Esta mensagem, as pessoas que estão a ouvir e negligenciar essa mensagem, a próxima vez que ouvirão dela será no trono de julgamento. Oh Deus, tenha pena de nós. Vou orar. Ó Pai Celestial, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aquele que escolheu que o homem fosse o seu agente, esforçando-se como humano para falar dessas coisas, ó Pai, talvez não bem apresentadas, mas o Senhor conhece o objetivo de tudo isso. Senhor, atenda simplesmente ao objetivo, para que alguém em algum lugar
Como foi dito que ninguém pode vir ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Senhor, conhece o punhado que ainda não foi chamado. Te rogo em humildade para que o teu Espírito Santo, que está agora presente, possa, Senhor, ir atrás. Se ainda há um punhado dos moçambicanos que ainda não foram atraídos por esta luz, aqui estamos, ó Pai, dispostos. Não só a nossa disponibilidade deste lado, temos irmãos e irmãs espalhados por este Moçambique grande. Ajude-lhes, ó Pai, para que não percam a visão. Dê-lhes, ó Pai, o que eles vão necessitar para levar avante esta luz. Sustente a cada um, ó Pai. Para aqueles que estão a chorar, meu Pai, enxugue as suas lágrimas. Peleje as suas batalhas. Que possamos chegar a um ponto em que vamos dizer que a missão já foi cumprida. Como Paulo, que havia corrido bem aquela carreira, que a nossa carreira também possa ser cumprida. Dependemos de Ti, Senhor, para nos prover todas as nossas necessidades físicas, assim como espirituais. Nos encomendamos nas Tuas mãos neste momento. Tome as palavras intercortadas que foram faladas e forma uma linha para que as pessoas entendam o que está por trás de tudo isso. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Para aqueles que estão aqui, amanhã, domingo, estaremos em Canongola. Acabamos pedindo aos irmãos de Matize para não fazer parte, porque vão terminar com o reavivamento que está acontecendo lá. Só Deus lhes abençoe. Até amanhã em Canongola, querendo o Senhor. Jesus, é tudo que estou a pedir. Concede-me forças para em cada dia viver o Teu querer. Onde passou, meu Jesus, o amanhã poderá não ser meu. Sou apenas humana, minhas forças tão poucas são. Ajuda-me a crer no que posso ser, confiando em Ti. Mostra-me o caminho que tenho a seguir. Por compaixão, ensina-me a viver um dia por vez. Um dia por vez, meu Jesus, é tudo que estou a pedir. Concede-me forças para em cada dia viver o Teu querer. Onde passou, meu Jesus, o amanhã poderá não ser meu. Por Teu amor, ensina-me a viver um dia por vez. Senhor, Tu sabes das lutas que existem aqui, mas sei que estás sempre
com tantas angústias, violência e dor. Por compaixão, ensina-me a viver um dia por vez. Um dia por vez, meu Jesus, é tudo que estou a